Nós estamos estudando a matéria 1 do módulo 1, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos ver a lição número 3, a salvação em Jesus. É um assunto denso, é um conteúdo muito intenso e nós vamos para a primeira parte. E na salvação em Jesus Cristo, nós vamos ver como verdade central o único caminho para voltarmos ao centro do propósito eterno de Deus. É o seu plano de salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo e tudo aquilo que ele executou na sua vida, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição, é o único recurso para a salvação do ser humano. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa lição. Eu queria ler com você esses textos, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia ainda Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O envio de Jesus como Salvador e a morte de Jesus, consequentemente sua ressurreição, expressam o amor que Deus o Pai tem para comigo e com você, a ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem, ele se fez servo e se submeteu à morte e morte de cruz. Isso é realmente algo da mais elevada importância, do mais elevado preço e expressa o amor de Deus por mim e por você. Leia ainda em Romanos capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios, Paulo escreve assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo diz segundo as Escrituras, a sua carta está sendo enviada para a igreja aqui em Corinto. Nós ainda não tínhamos a Bíblia. Os judeus usavam os livros do que nós chamamos de Velho Testamento ou Antigo Testamento, também conhecido de uma forma mais específica como Primeira Aliança. E no Antigo Testamento já estava escrito, sobretudo pelo profeta Isaías, o que haveria de acontecer por meio de Jesus Cristo para a salvação do homem. Por isso Paulo diz que, segundo as Escrituras, aquilo que havia sido profetizado, o Antigo Testamento profetiza a obra de Cristo na cruz do Calvário o tempo todo. E queremos ver ainda o objetivo dessa lição. Por que nós estamos estudando isso? E é importante a gente ter esse foco que nos ajuda a conduzir todo o raciocínio na construção daquilo que a gente está aprendendo e aplicando para a nossa própria vida. Eu tenho um propósito, o pecado corrompeu esse propósito, ou melhor, me tirou desse propósito, e agora o Senhor Jesus, na continuidade do seu plano perfeito, ele providencia salvação. Saber quem é Jesus Cristo, o que ele fez e como fez, para nos levar de volta ao seu propósito eterno. Se o pecado entrou na humanidade e levou o homem para longe de Deus, o separou de Deus, houve morte espiritual, o Senhor não foi pego de surpresa, ele já tinha preparado, e nós vamos estudar sobre o porquê disso, ele já tinha preparado o recurso da salvação, e é sobre isso que nós estamos vendo nessa lição. Nós já vimos que todos nós temos um propósito, é um propósito divino, e esse propósito é eterno, todos nós temos um propósito. A revelação desse propósito nos leva a conhecer Jesus Cristo como Salvador. E ele se torna nosso Salvador quando se torna nosso Senhor. Uma decisão pessoal de seguir a Jesus, de estar debaixo do governo de Cristo, no poder do Espírito Santo,
nos salva. E o que nós já vimos, estudamos lá na primeira lição, no propósito eterno de Deus, falou sobre Deus é um Deus de propósito, o propósito é eterno, o propósito de Deus é um princípio de vida para nós, e esse propósito envolve ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E, por fim, Deus nos fez abençoados para governar e abençoar. Nós já vimos também, na segunda lição, a queda do homem, como o pecado tirou o homem do propósito eterno de Deus, interrompeu o relacionamento, gerou morte no espírito, separação, e passamos a viver separados de Deus, em trevas, necessitados da glória de Deus. E nessa lição sobre a queda nós vimos o que é o pecado, como surgiu o pecado, qual é a consequência do pecado, a transmissão do pecado e da morte, e vimos a morte espiritual, a morte emocional e física e a morte eterna. Com o pecado, a única forma de nós voltarmos para Deus, renascermos, nascermos de novo e termos comunhão com Deus é através da salvação em Cristo Jesus. O que Jesus veio executar nessa terra é salvação para mim e para você. Nós vamos entender por que somos salvos, por que precisamos ser salvos. O projeto de Deus não é apenas que sejamos pessoas salvas, que se acomodaram em sua conversão. O projeto dele é que a conversão e a salvação nos levem de volta ao propósito original. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele é Trindade Santa. Ele e o Pai são um. E na pessoa do Filho encarnado, Deus veio à Terra. Jesus veio à Terra, se fez homem e pagou pelo nosso preço. Uma vez que a Terra foi dada ao homem, só o homem tem autoridade sobre a Terra. Portanto, para Deus executar o seu plano na Terra, isso já estava previsto por ele. Não foi uma tentativa de salvar o plano dele. O plano dele é perfeito, já incluía isso. Se o homem cair no pecado, Jesus vai à Terra, vai pagar o preço do pecado e vai permitir que o homem seja liberto da dívida do pecado e retorne ao Pai. Esse é o plano de salvação. E Deus executou esse plano em nosso favor. Jesus Cristo é Deus, e Deus se fez homem, e Deus se humilhou. Jesus morreu a morte de cruz e derramou o seu sangue, que era o preço, é o preço do nosso pecado. E ele pagou pelo nosso pecado. E isso nos permite sermos salvos. É um plano maravilhoso. Em Colossenses, Paulo escreve, capítulo 2, e ele diz, verso 8 e 9, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está escrevendo aos Colossenses, está dizendo, olha, é importante demais vocês saberem sobre o plano de salvação. E esse é o motivo pelo qual hoje, em 2024, 2030, eu e você estamos estudando. 2030 para aqueles que ainda virão estudar mais à frente esses próximos anos. Mas é importante nós sabermos por que o plano da salvação foi estabelecido. E a base disso é somente Deus, o Pai, por seu amor, poderia vir a nós e nos resgatar da escravidão do pecado. E ele fez isso por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu sua morte e ele nos salvou. Nele estava toda a plenitude da divindade, toda a autoridade, mas de forma legal, juridicamente legal. Como homem, ele veio ao mundo e como homem ele tem autoridade sobre o mundo. Ele não usurparia como Deus, usando de autoridade e soberania como Deus, e entraria na dimensão do homem, dada ao homem como autoridade à terra, e faria o que ele queria.
ele fez isso através de Jesus Cristo. E é de muita importância nesse texto. Paulo diz assim, preste atenção para vocês não se envolverem com a cultura desse mundo, as filosofias deste mundo. Não haveria outra solução. Não há outra solução. Quando alguém propõe que pelas boas obras eu posso ser salvo, ele está equivocado. Quando alguém propõe que no final todos vão ser salvos, está equivocado, está cegado no entendimento, está enganado pelas trevas. Quando alguém imagina que ele é bom o suficiente para ser salvo, ou tais atos como andar de joelhos ou reencarnar seria o suficiente para a salvação, está enganado pelas trevas. Deus sábio, perfeito, não entregaria seu filho, não executaria seu filho na cruz do Calvário para nos salvar, havendo outra opção, havendo alternativas. O sacrifício de Jesus é o único meio pelo qual eu e você podemos ser salvos. E é simples de entendermos isso. Nossa dívida e a dívida da humanidade só poderia ser paga pelo sangue derramado, e o sangue de um homem, e um homem puro, sem pecado. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Portanto, é imprescindível que eu e você entendamos do plano de salvação e dos fundamentos do plano de salvação, que não são só sólidos, inteligentes, mas são magníficos. São esplendorosos, são coisas lindas, sem igual. Deus, em toda a sua justiça, cumpriu a justiça por meio de Jesus Cristo, pagando a dívida do homem junto ao maligno com o sangue de Jesus Cristo. E ele nos avisa, através de Paulo, não se envolvam com as vãs filosofias, com os conceitos humanos, com todo tipo de ideologia, de religiões, de doutrinas falsas, de heresias, dizendo que é possível ser salvo por outro caminho. Só Jesus nos salva. E ele continua dizendo em Filipenses, capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda o autor aos Hebreus escreve e traz mais ensinos sobre salvação em Cristo Jesus. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É tão impressionante como o plano de salvação estabelecido por Deus desde a eternidade, antes mesmo do homem existir, ele está expresso em toda a palavra, em toda a Bíblia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento revelam Jesus e trazem revelação sobre todo o plano, o propósito de Jesus na Terra. E quando nós vemos no Éden a questão do pecado, o Senhor já estabelece um ato profético que anuncia o plano de salvação. Está escrito
Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No Éden, o Senhor declarou, ele decretou sobre o império das trevas a condenação de Satanás. Você enganou o homem, você levou o homem para longe de mim, você gerou morte no espírito do homem, mas do próprio homem nascerá alguém, o homem virá de Deus e morrerá. Da semente da mulher nascerá um que vai te pisar a cabeça. Pensa que durante todos esses séculos, Satanás temeu o cumprimento do propósito de Deus. Mas no Éden já estava determinado, porque na eternidade já estava determinado o plano de salvação. E não só esse decreto de Deus, mas quando nós lemos no capítulo 3, verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No Éden, o Senhor imolou, matou um animal inocente. Houve derramamento de sangue, ato profético. E com a pele desse animal, Deus cobriu o pecado de Adão e Eva. Cobriu a nudez de Adão e Eva. É um ato profético, é um símbolo, é um anúncio de que, séculos depois, o Cordeiro seria imolado na cruz do Calvário, derramaria seu sangue inocente para cobrir o meu e o seu pecado. Deus nos criou com um propósito eterno. O pecado entrou na humanidade e nos tirou do propósito eterno. Deus, sabendo que isso iria acontecer, providenciou desde a eternidade o Cordeiro que derramaria seu sangue, pagando pelo nosso pecado, e o Cordeiro é seu Filho Jesus. Por isso, durante toda a vida de Israel no Antigo Testamento, eles cultuaram a Deus imolando um animal, derramando o sangue de um animal inocente sobre o altar, proclamando um dia, neste dia específico, 14 de Nissan da Páscoa, e aí vale a pena você estudar o meu livro As Festas do Senhor. Nesse dia específico, 14 de Nissan, dia da Páscoa, o Cordeiro era imolado, mas em Jerusalém, naquele dia, Jesus, o Cordeiro, estava sendo imolado no Monte do Calvário. O plano perfeito de salvação, desde o Éden, proclamado, anunciado. Há um outro detalhe que a gente precisa ter como fundamento do entendimento para o plano de salvação, ou do entendimento do plano de salvação, é o sangue. Por que o sangue? Porque o preço foi o sangue. E a palavra do Senhor, Pedro escreve, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Isso diz respeito à eternidade de Deus. A eternidade é uma dimensão em que o tempo não existe, não há sequência cronológica. Portanto, lá atrás, na eternidade, Deus pensou em construir todo o universo. Deus pensou em criar o homem. Deus pensou em dar ao homem seus atributos, fazê-lo semelhante à Trindade. Deus pensou que um dos elementos seria liberdade de escolha,
livre-arbítrio. Então Deus pensou em que o homem não vivesse só na eternidade perfeita do céu, o colocou na terra e permitiu o mal. Permitiu o mal de tal forma que o homem pudesse usar o livre-arbítrio e olhar para o propósito eterno de Deus, e olhar para o mal e fazer uma escolha. Eu não sei se a gente pode dizer infelizmente, mas na nossa dimensão é infelizmente. Infelizmente, o homem escolheu as trevas, porque foi enganado por Satanás. Sabendo que o homem seria enganado por Satanás, ou tenderia a escolher as trevas por causa do engano de Lúcifer, que ele sabia que haveria, ele providenciou salvação. E o plano da salvação não é uma tentativa de salvar o homem, é a execução de um plano perfeito para que eu e você retornemos a Deus tendo usado o nosso livre-arbítrio e decidido pessoalmente. Eu vi as trevas, eu vi o amor de Deus o Pai em Jesus Cristo e eu decido pessoalmente entregar a minha vida a Jesus e viver por toda a eternidade debaixo do governo de Jesus Cristo. Por isso, o Messias, o Cordeiro, veio e entregou sua vida, nos livrou da escravidão do pecado e nos leva de volta ao Pai. O plano é perfeito. O plano é maravilhoso. Em Apocalipse 13:8, nós lemos: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor tem um plano perfeito. Eu e você, membros, filhos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E no seu plano perfeito, Deus incluiu que eu e você tivéssemos escolha, por isso permitiu o mal. E sabendo que Lúcifer enganaria o homem e que provavelmente o homem cairia, Deus também planejou desde a fundação do mundo o plano de salvação em Cristo Jesus. Isso é o que a Bíblia diz quando declara, antes da fundação dos séculos. Deus é perfeito. Crer nesse evangelho, nessa notícia, é salvação para mim e para você. Por isso a igreja proclama esse plano. Por isso, aqueles que são discípulos de Jesus anunciam, testemunham desse plano aos outros. Por isso eu e você aprendemos sobre isso e somos desafiados a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias de Jesus Cristo, a todos à nossa volta. Por isso eu e você estamos estudando nessa escola como fundamento doutrinário esse assunto, para que nós tenhamos convicção e para que nós saibamos também proclamar isso aos outros. E conhecer essa doutrina faz parte do nosso estabelecimento, do nosso processo, plataforma e futuro de salvação. E você precisamos entender e viver o plano eterno de salvação de Cristo Jesus. Você deseja voltar à plenitude do propósito do Senhor? Você deseja ser um ministro deste propósito para muitas outras pessoas? Então, o nosso próximo passo é estudar um pouco sobre a vida, os atos, o propósito de Deus, os feitos de Jesus, a obra de Jesus na terra. A vida e obra de Jesus Cristo, o Filho. Nós vamos estudar, pelo menos nesta lição, 7 tópicos de muita importância para o entendimento sobre o plano de salvação. Primeiro, Jesus é Deus. Segundo, Jesus é homem. Jesus é um ser humano. Jesus se tornou o modelo do propósito de Deus para nós. Quarto, Jesus morreu pelos nossos pecados. Quinto, Jesus ressuscitou para nos dar nova vida. Sexto, Jesus foi exaltado aos céus e reina. Sétimo, Jesus voltará. Jesus é Deus. Na sua apostila tem aí 3 versículos, 3 textos que mostram Jesus é Deus. É importante você ler esses versículos. Agora, eu queria ler com você
o parágrafo que está na apostila. Então, acompanhe na sua apostila ou acompanhe na tela. Jesus Cristo é o próprio Deus soberano, eterno e criador de todas as coisas. Antes de mim, de você, de Maria e de cada ser existente, Jesus, como Deus, já existia eternamente. A forma como a Bíblia se refere a Deus revela-nos que Deus é um único ser, constituído de 3 centros de consciência que são chamados de pessoas ou pessoalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem a Trindade. O Filho, antes de nascer de Maria e receber o nome Jesus, costuma ser chamado pela Igreja de segunda pessoa da Trindade. Em sua essência, sua natureza, ele é a pessoa do próprio Deus eterno. Ele, unido em essência ao Pai e ao Espírito Santo, é o Criador não criado, que existe além da nossa dimensão de tempo e espaço, criada por ele mesmo. Por isso o texto sagrado declara que no princípio era o Verbo é a palavra, o Verbo é Jesus, ele é a luz e por meio dele todas as coisas foram criadas. Por meio da palavra, e disse Deus, haja. É a manifestação de Deus na pessoa da palavra, na pessoa do Verbo, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Ele é o Criador, ele eterno, não criado, ele é. Nem é só ele existe, passou a existir, não, ele é. Como Trindade, Deus é. E não cabe na nossa mente como um ser sempre existiu, desde a eternidade. Esse é um atributo exclusivo de Deus, é o único. O judeu chama de o Ehad. Isso faz parte da beleza e da glória de Deus. Jesus é Deus. Isso é de extrema importância para entendermos a salvação. Como Deus, ele não poderia vir aqui e simplesmente pagar o pecado do homem. Seria injusto. Então ele se fez homem e, como homem, pagou o pecado do homem. E pôde pagar pelo pecado da humanidade porque ele, como homem, não pecou. Pensa que tudo isso que eu estou te expondo não é um conceito, não é uma ideologia, não é um dogma de tais e tais igrejas, é uma doutrina bíblica. Por isso a escola chama-se Doutrina dos Apóstolos, ou Escola de Discípulos, a doutrina dos apóstolos. Porque a Bíblia ensina, é fundamento inegociável do plano eterno de Deus para mim e para você. Jesus é Deus. Segundo, Jesus é homem. Os 3 versículos, os 3 textos que falam sobre a humanidade de Cristo, você pode ler na sua apostila, é importante que leia, e eu sugiro que você sempre leia em voz alta. Ao proclamar, você está proclamando um decreto, uma declaração de autoridade de Deus. O Verbo eterno, o Filho, sem deixar de ser Deus, assumiu a natureza do ser humano. Ele se encarnou milagrosamente pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, nascendo sem a contaminação do pecado. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana integral e tornou-se humano. Deus agora tinha um segundo Adão na terra, para restaurar o seu propósito eterno na vida dos homens, Jesus Cristo. Deus e homem em uma única pessoa. Desde a encarnação, vemos o propósito divino de reconciliar o ser humano com Deus. Pastor, Oi? posso perguntar? Sim? Quando uma pessoa fala assim, cometi um pecado e agora eu vou andar de joelho durante tantos quilômetros para pagar aquele pecado que eu cometi. Ela não é perdoada pelo ato que ela faz. Ela é perdoada porque Jesus já morreu na cruz por nós. Por isso ele perdoa os seus pecados.
Sim. Nada que ela fizer aqui na terra para pagar os seus pecados, se não arrependimento, não vai fazer. Não. Você pode pensar da seguinte forma. É só um ensaio. O médico falou assim, não tem jeito, você vai ter que amputar o dedo. Aí você sofre, mas não tem jeito. Vai para a cirurgia e amputa o dedo. 2 semanas depois, o médico sai de férias, quem te atende é um outro médico. E o médico diz, mas por que você amputou o dedo? Uai, o seu colega disse que era a única solução. Não. Você podia ter só tomado tais e tais medicamentos e teria resolvido. Caramba! Então é só fazer isso? É. Então é só andar de joelhos? Por que então Deus morreu? Deus enviou seu filho e morreu na cruz. Ou Jesus não tem tanto valor aí, tanto faz. Vai, faz assim mesmo, não tem problema não. Ou ele realmente é Deus e entregou o preço mais elevado de toda a eternidade para que eu fosse salvo. Se ele fez isso, se o que ele fez era a única coisa e a mais valiosa, não cabe nenhum paliativo. Por que eu posso andar de joelhos e ser salvo? E ser perdoado? E me livrar dos meus pecados? Então ele não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Bastava ele ter ensinado a todas as pessoas a andarem de joelho. Bastava ele ter mandado Maria, ou ele ter mandado algum santo, ou ele ter nos permitido ir para a encarnação e na próxima encarnação eu ser melhor. Qualquer uma dessas doutrinas, elas anulam o sacrifício de Cristo, menosprezam o sacrifício de Cristo. Se Deus fosse um ser tentando acertar, errar, tudo bem, mas Deus é Deus, ele é perfeito. O que ele faz é perfeito. Esse é o Pedro, cinegrafista, que está conhecendo pela primeira vez alguns elementos do plano de salvação. Em terceiro lugar, eu quero ver com você, Jesus se tornou o modelo do propósito de Deus para nós. Deus faz questão de que em Jesus a gente tenha o modelo, o exemplo de todas as coisas. Por isso ele nos chama a nos tornarmos discípulos de Jesus e vivermos como ele e nos tornarmos semelhantes a ele. Não só no exemplo de atos, de decisões, mas no próprio caráter, nos atributos que Jesus tem. E essa é a vida cristã. Eu e você caminhamos na igreja, estudamos a palavra, cultuamos a Deus, não só por obrigação, ou não por obrigação, não só por aquilo que esses elementos representam no cotidiano, mas pelo propósito de aprendermos e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo do propósito de Deus para nós. Jesus, tendo uma natureza humana como a nossa, excetuando o pecado, foi legitimamente tentado. Nunca pecou e, por isso, pode interceder por nós e nos representar diante do Pai. Tudo o que Cristo fez na terra, ele o fez como a pessoa divino-humana integral. Mas em alguns momentos, podemos notar que ou a natureza divina ou a natureza humana estava sendo comunicada em sua relação com as pessoas e o mundo. Sendo assim, Jesus, o Deus homem, pôde ministrar, ensinar, pregar, operar muitos sinais, cheio do Espírito Santo, assumindo a dependência e as limitações humanas para nos deixar um modelo de vida e ministério. Eu e você, na vida cristã, na comunhão do corpo de Cristo, desenvolvendo nossa salvação, nós somos chamados a nos tornar semelhantes, discípulos de Cristo, a viver como Cristo. Por isso ele é o modelo. Eu e você pecamos, Cristo não pecou, mas eu e você podemos ser livres do pecado pelo sangue de Jesus e viver em crescente santificação até que nos tornemos perfeitamente semelhantes a Cristo.
E embora isso seja o alvo para a eternidade, nós vamos crescendo nesse propósito. E isso nos salva de nós mesmos. No dia a dia, isso nos salva da nossa alma. O plano de salvação de Deus em Cristo Jesus é perfeito. Quarto, Jesus morreu pelos nossos pecados. O preço foi pago pelos nossos pecados. Eu repito, leia esses textos que estão indicados na sua apostila. Leia-os em voz alta. Faz parte da dinâmica do seu estudo. Na cruz, Jesus recebeu sobre si o nosso pecado e, como consequência, a nossa morte. Por isso, Jesus, mesmo sendo homem e sem pecado, morreu. E o Pai sentiu a morte de Jesus. E Jesus declarou: Pai, por que me abandonaste? Eu e você precisamos entender que Jesus viveu tudo que nós, como homens, teríamos que viver para pagar pelo pecado. Porém, como ele não pecou, o sangue dele cobre o pecado de toda a humanidade. E como ele não pecou, apesar de ele pagar pela humanidade com o seu sangue, morrendo, ele pôde ressuscitar. Esse é o plano do Senhor, esse é o plano de salvação. Ele é o sacrifício em nosso lugar. Somente um ser humano perfeito e completo poderia substituir a minha e a sua vida, recebendo a consequência do pecado, a morte. E somente o Deus homem poderia suportar todas as opressões e dimensões da morte. O pecado entrou em nossa vida por causa do primeiro Adão, e o pecado pôde sair da nossa vida por causa de Jesus, o segundo Adão. Jesus é o nosso Salvador. Essa é a essência dessa expressão. Eu entendi que eu deveria morrer pelos meus pecados. E ao morrer, cheio de pecados, eu ficaria por toda a eternidade morto, longe de Deus, escravo de Satanás. Mas, como ele morreu por mim, eu não preciso mais ir para a morte eterna. Eu não preciso mais passar a eternidade escravo do maligno. Eu posso seguir com ele de volta ao Pai, porque, de forma justa, meus pecados foram pagos. Entender essa doutrina é algo de elevadíssima importância, total importância para a nossa salvação. Por isso Jesus diz: todo aquele que crê e confessar será salvo. Quinto ponto, Jesus ressuscitou para nos dar nova vida. Romanos 6, 4 e 5, Atos 2, 24, 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Jesus é a minha, é a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre Satanás. Creia nisso. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu a carne, venceu o mundo, venceu Satanás. E nele, eu e você somos assim vitoriosos. O poder do Espírito de Deus o ressuscitou da morte, pois uma vez pago os nossos pecados, não era possível que a morte segurasse aquele que não tinha pecado. Quando ele ressuscitou, legalmente nos levantou juntamente com ele. Isso é motivo de honra, de louvor, isso é motivo de eu entregar minha vida ao Senhor, de eu me dedicar integralmente a ele. Isso é motivo de eu ser guiado, governado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi exaltado aos céus e reina. Jesus sempre foi Deus exaltado e soberano, mas após a sua encarnação, morte e ressurreição, ele subiu aos céus, como sinal vitorioso de exaltação pelo Pai, após a consumação de sua obra terrena. A Bíblia, a fim de nos comunicar uma realidade transcendente, diz que Jesus está hoje assentado à direita do Pai, ensinando-nos que ele,
como participante da essência única da Trindade, o que sempre foi, permanece agora com a natureza humana exaltada. Agora, Jesus, 100% Deus e 100% homem, e 100% homem vitorioso, vitória contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra Satanás, vitória contra a morte ou sobre a morte. E quando eu e você entendemos o Evangelho, confessamos a Jesus, nascemos de novo, nós nascemos de novo nele, vitoriosos. O nosso atributo de livre-arbítrio, ele passa a ser usado em plenitude. Eu decidi nascer de novo em Cristo Jesus, porque eu ouvi o Evangelho, eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, eu entreguei minha vida a Ele e agora eu nasço de novo, novo nascimento em Cristo Jesus. Eu me torno membro do corpo de Cristo. Eu estou num lugar de autoridade, eu vou viver por toda a eternidade junto com Ele. 7º ponto, Jesus voltará. O episódio da maior expectativa de todo aquele que nasceu de novo e se tornou discípulo em Cristo Jesus é a volta do Messias. O episódio de maior expectativa que eu e você podemos desenvolver nessa vida é a chegada do Messias, é a volta de Cristo. Nós, corpo de Cristo, subiremos nos ares e nos encontraremos com Cristo no arrebatamento. Jesus voltará. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu até alguém dizendo da crendice ou criticando como se fosse crendice ou como se fosse uma ilusão, como se fosse uma lenda, né? Uma ideia louca de que Jesus vai voltar? Mas isso é o que a Bíblia declara. E isso faz parte da nossa salvação. Faz parte da nossa fé para a salvação, crer que Jesus morreu no nosso lugar, crer que Jesus pagou pelo nosso pecado, crer que Jesus ressuscitou e venceu a morte, venceu o maligno, venceu o pecado, crer que Jesus vai voltar e vai nos levar. Assim como crer que se eu e você morrermos antes de Jesus voltar, nós estaremos salvos. Se nascemos de novo, estaremos salvos. A doutrina da salvação nos leva a declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em outra oportunidade, nós vamos estudar sobre a vinda de Cristo, com mais profundidade. Mas por agora, a gente está trabalhando sobre a salvação em Cristo Jesus. Na próxima lição, nós vamos estudar um pouco mais sobre o porquê da salvação. Nós vamos entender com mais clareza o derramar do sangue e a operação desse processo de salvação no nosso dia a dia. Na próxima lição, a gente estuda a parte 2 de salvação em Cristo Jesus.